Bom dia, meninos, tudo bem? Bom, trocamos nossa sala de aula lotada de menino por um celular que fazer o quê, né? É os tempos, vai passar. Meninos, antes de entrar no conteúdo do volume 2 do PET, que eu tô aqui para falar, para tirar dúvidas sobre o conteúdo que vocês vão estudar agora no PET 2, que é geometria quando fala de teorema de Tales. Mas antes de entrar lá, eu vou falar um pouquinho só, porque quando eu estou em sala de aula eu gosto de revisar isso aqui e vocês vão precisar, tá? O que seria razão e proporção? O que é razão? Razão são quando eu estou relacionando duas grandezas. Como assim? Se eu estiver falando de 2, eu tenho dois. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho 2 xícaras de farinha, tá? São 2. Para cada 4 litros, para 4 xícaras de leite, vamos colocar esse exemplo. 2, 4 não, vamos colocar 3. Peraí. Quando eu falei farinha, eu coloquei o 2. E quando eu falei leite, eu falei 3. Então, 2 e 3. São duas variáveis, são duas grandezas diferentes. A farinha e o leite. Mas o que isso tem a ver na geometria? Geometria eu estou falando de segmento, de reta, de triângulo. Beleza, é a mesma coisa. Se eu estiver falando desse segmento aqui, ó, 2. Vamos colocar que aqui vale 2. E esse segmento aqui seria pouca coisa maior, vamos diminuir isso aqui. Seria o 3. Quando eu falo colocar duas grandezas em razão, é colocar em fração. Razão, fração. 2 em razão do 3. Vamos de novo. Esse segmento está em razão do 3. Quer dizer que eles vão ficar em fração, ok? Então, 2/3 é minha fração. Mas, se eu tiver esse outro segmento aqui, vamos supor que aqui tenha 4. E esse segmento tenha 6. Como é que eu coloco esses dois segmentos em razão? O 4 e o 6. Vou colocar em fração. 4/6. Beleza? Razão, fração, simples, acabou. Passa para proporção. É aqui que se você tiver dificuldade, você não vai entender o teorema de Tales, porque o teorema só fala disso aqui, proporcionalidade. O que significa isso? Bom, eu já sei que razão é quando eu pego duas medidas, o 2 e o 3, eu coloco em fração. Quando eu pego essa fração 2/3 e essa fração 4/6, igualo. Como assim? 2 está para 3, presta atenção que eu estou falando, 2 está para 3, da mesma forma que o segmento 4 está para 6. Isso é proporcionalidade, é eu igualar duas razões. Eu pegar uma razão 2/3 e colocar o sinalzinho de igual 4/6. Ué, mas eu estou falando que isso aqui é igual, será que isso é verdade? Vamos lá. 4/6 tem como eu simplificar? O que é simplificar? Dividir em cima e dividir em baixo. 4 dividido por, vamos dividir os 2 por 2? 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Não é isso? 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Olha aqui ela aqui, ó. Então, quer dizer que 2/3 é igual a 4/6, porque o 4/6, quando você simplifica, volta nos 2/3. Por isso essas frações são proporcionais. Existe outra proporção? Claro! Ó, vamos seguir aqui. Ó, te expliquei por que elas são iguais, beleza? Por que essas duas são iguais? Porque dividindo, simplificando essa segunda fração pelo 2, você chega na primeira, que é o 2/3. Mas tem outra fração que seja proporcional à primeira e à segunda? Existe. Se você pegar aqui, ó, você tem que pensar que quando você dividir, vai chegar nos 2/3, tá? Então, se eu jogar aqui 8 sobre 12,
Será que o 8/12 é proporcional ao 4/6, que é proporcional a 2/3? Vamos ver? Aqui eu já vi que quando eu divido, quando eu simplifico, eu volto nos 2/3. E se eu simplificar isso aqui? Ó, eu vou dividir isso aqui por 2 e dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Voltei na primeira. Se eu simplificar de novo, eu voltei na segunda. Se eu dividir, eu volto lá na primeira. Entenderam? Então, são frações que, ao simplificar, voltam a ser todas iguais. Isso é proporcionalidade. Agora, o que tem a ver lá no Teorema de Tales? Vamos entrar lá? Você vem cá, apaga tudo, porque o quadro é pititim. Não é o quadro da escola que você pode deixar lá para os meninos saírem copiando. Você vem cá e fala o quê? Vamos falar de Tales. Teorema de Tales. Ele fala o seguinte: se você tiver uma reta e se você coloca outra reta aqui, ó, essas retas são sempre paralelas. O que é retas paralelas? Nunca se encontram, não tem ponto em comum. E eu vou colocar outra mais embaixo aqui. Pronto. 3 retas. 1, 2, 3. Eu tenho 3 retas. Aí eu venho aqui e traço 2 retas transversais. O que seria transversais? O que me corta. Ó, cortei. Cortei essas 3 retas ao mesmo tempo. Eu chamo essa aqui de reta transversal. Vamos traçar outra? Eu venho cá e faço assim, ó. Outra reta transversal. Pronto. 2 retas transversais, que seriam essas rosas, que mais ou menos dá pra ver que é rosa. Essas retas azuis aqui, que eu usei o giz azul, são as retas paralelas. E aqui formou o feixe, a gente chama de feixe de retas, que o Teorema de Tales fala o seguinte. Se você notar, esses aqui a gente chama de encontros. Vamos chamar aqui de A, esse encontro aqui de B, e esse encontro de C. Aí você vai entrar de cá e fala, esse aqui é o D, esse aqui é o E, e esse aqui é o F. São os pontos A, B, C, D, E, F. Beleza ou não? Tranquilo? Então vamos lá. Se eu vier aqui e te falar o seguinte, olha, esse segmento aqui, ó, esse espaço que vai do ponto A até o ponto B, ó, que vai do ponto A até o ponto B, esse espaçozinho, vamos supor que não, vamos deixar assim, daqui a pouco eu ponho o valor. Beleza, tem um segmento A ao B. Aí depois tem esse segmento aqui, ó, do B ao C. Vai do ponto B até o ponto C. É outro segmento, não é? Vamos falar que A está para B, ó, esse segmento está para esse. Posso falar? Posso. Eu estou fazendo relação de uma medida com outra. Coloco em fração, uma e a outra. Por que eu coloquei as duas assim? Porque elas estão na mesma reta transversal. A, B, B, C, BC. Tranquilo? Coloquei em razão. Aí eu venho cá e falo assim, elas estão proporcionais, é o que o Teorema de Tales provou, elas estão proporcionais à mesma reta transversal, desde que elas estejam nas mesmas retas paralelas. Se trata-se da mesma reta paralela, esse espaço aqui, ó, DE, ó, o D e o E, está em razão com a mesma unidade aqui, ó, em frente à outra, E, F. Vamos lá de novo. Então, segundo o Tales falou, esse lado aqui é proporcional a esse lado de cá. Eu peguei A está para B como B está para C, D está para E como E está para... Deixa eu fechar esse E. Está para F. Fiz uma proporção. Fiz uma proporcionalidade entre os feixes criados pelas retas paralelas S, S e S. Tranquilo? Posso fazer outras? Pode. Se eu quiser pegar aqui, ó, A para B,
A para B está em razão, eu não vou pegar o B com o C, eu vou pegar do A até o C. Posso? Pode. Do A até o C. Do A até o C. Se liga. Elas vão estar proporcionais na mesma razão da primeira equação, da primeira fração. Na primeira fração você não pegou A está para B? Aqui você tem que pegar do E está para o E. D está para o E. Beleza? Da mesma forma como você pegou o A está para o C, que é o todo, de cá você vai ter que pegar o D para o F. D para o F. Beleza? Interrupção. Olha aqui, galera. Essa é a interrupção. É minha neném. Eu vou continuar, que eu não quero parar, não empolguei. Entenderam? Aqui tranquilão? Então vamos lá. Se eu quiser colocar agora valores, vamos colocar valores para ficar mais fácil? Tudo isso que eu tô falando, você vai fazer as atividades do PET 2, semana 1 e semana 2, tá? Semana 1 e semana 2 trata-se a mesma coisa. Eu tô com o PET aqui. Semana 1, semana 2 também é a mesma coisa. Só que semana 2 entra dentro de triângulos, tá? Mas é o mesmo raciocínio, a mesma coisa. Eu vou falar depois do triângulo. Beleza, vamos colocar valores? Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um mais fácil. Eu vou colocar aqui 2, aqui 4, aqui 3 e aqui, vamos botar de x? Que valor seria esse? Aqui 2, aqui 4, aqui 3, aqui x. Que valor seria esse? Olha lá. 2 está para 4. Da mesma forma como 3 está para x. 3 está para x. Como é que eu resolvo isso? Teorema de Tales fala o seguinte. Você vai multiplicar cruzado. Olha só. Olha, Luísa. Ah, esqueci de apresentar. Essa é a Luísa, tá, gente? Acordou agora com os gritos da mãe. 2 está para x. Então, 2 vezes x. Beleza? Agora nós vamos multiplicar o inverso. Eu fui na ida, agora eu vou na volta. 3 está para 4. Multiplicando cruzado é igual 3 vezes 4. Vamos de novo? Olha lá. 2 multiplica com x, 2x é igual a multiplicação ao contrário. 3 multiplica com 4, 3 vezes 4. Multiplicar nisso, 2 é x, 2x. 3 vezes 4, 12. 12. Equação simples, vocês vão passar tranquilo. Isola o x é igual 12, 12 multiplica, vem dividindo. Quanto que é 12 dividido por 2? Nessa hora, sabe, toda hora, todo mundo falava, né? 6. Mentira, vocês não falam nada. Vocês ficam tudo me olhando, esperando eu dar a resposta. 12 dividido por 2, 6. Isso é o teorema de Tales. É você colocar valores para o segmento, colocar em razão. O que é razão? Fração. Criar a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? É uma razão igual a outra razão dentro de um feixe de paralelas, tá? Sempre considerando esse feixe de paralelas o mesmo. Se eu tiver um desenho de cá, um desenho de cá, jamais eles serão proporcionais. Cada desenho é um. Nesse desenho, esses segmentos são proporcionais. O 2 está para 4, assim como o 3 está para o x. Como é que eu acho o x? Multiplicação cruzada. 2 vezes x, 2x, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Beleza, x é igual a 6. Poderia colocar aqui um y? Poderia, se eu quiser colocar aqui um y. Aqui não, aqui eu já sei, né? Quanto que é? 2 mais 4, 6. Aí o y, quanto que vale? Se eu não soubesse o x, porque eu sei já, né? Que o x vale 6, 6 mais 3, 9. Eu poderia fazer, ó, 2 está para 6, 2 está para 6, como o 3, ó, 2 e o 3, 6, y.
eu acharia o valor de y. 2 vezes y, 2y é igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3, 18. Y é igual a 18 dividido por 2, y é igual a 9. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Complica? Claro, tudo na matemática complica, né? Mas vamos lá. Com isso aí, explicadinho tem na primeira semana, vem explicadinho. Ótimo. Questão 4, 5 e 6 é isso aqui. Multiplica cruzado sempre. Proporcionalidade, multiplica cruzado. Quando ele entra no semana 2, que eu já vou falar semana 2, que já fica um vídeo só para tudo. Dentro de triângulo é a mesma coisa? Mesma coisa. Ó, se eu tiver um triângulo, tem um triângulo, corto esse triângulo, olha só, você tem que cortar criando o quê? É como se fosse as duas retas paralelas. Aqui as duas retas paralelas. E quais são as retas transversais? Aqui corto, aqui ó, uma, olha a outra, ó, duas. Ué, então é simples, olha só. Eu vou pegar o exercício 4, mas não vou resolver não, tá? Ó, o 4 tá assim, ó, 4x, 2x, 2x mais 10 está para 2x menos 4 e aqui está 4x. Nossa, mas tem x para todo lado, né? Tem x para todo lado. Ele só fala assim, ó, sabendo são paralelas, BC e DE são paralelas. Essa com essa são paralelas. Determina o perímetro desse triângulo, considerando as medidas apresentadas em centímetros. Ah, o perímetro é a soma dos seus lados, mas para isso você tem que achar o valor de x. Como é que eu acho o valor de x? Olha, esse lado está para esse, 4x está para 2x, da mesma forma que este lado está para esse, 2x mais 10 está para 2x menos 4. Forma uma proporção. Como é que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado. Como é que eu multiplico isso? Olha lá, 2x multiplicando, ó, 2x multiplicando 2x mais 10. Como é que eu faço essa multiplicação? Primeiro vezes o primeiro vezes o segundo e assim por diante. Meninos, qualquer dúvida, lembre, vocês têm Conexão Escola. No Conexão Escola você consegue os vídeos, aulas que são dados no Se Liga Educação. É apresentado para vocês, é uma ferramenta que ajuda pra caramba. Eu como professora, o que eu posso ficar fazendo aqui do outro lado? Pegando a sua atividade, vendo o que você fez, validando sua carga horária, que é importantíssimo, tá? Nesse momento você tem que validar a sua carga horária para você computar como se você está assistindo as minhas aulas, você está como se fosse em sala de aula, mas você está em casa por causa da pandemia. Você assiste os vídeos da educação, entra no chat durante nossas aulas, todas as manhãs eu tô lá, ó, de terça a sexta, só na segunda que não, mas às vezes eu abro também, porque eu gosto de ver se tem algum aluno com dúvida ali. Tem problema não, eu abro, eu tô ali, tô aqui para isso. Tem dúvida ainda? Não tá no horário do chat, do Conexão Escola? Entra dentro do Classroom, manda mensagem, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês sempre, tá? Beleza? Beijo, meninos, se cuidem, hein? Fiquem em casa, hein? Não vai ficar passeando, não. Tchau.